Minha mãe era alemã e, como tal, gostava muito de comer doces, bolos, tortas. Ela tinha uma tia chamada Anita que era especialista, sobretudo em tortas, e elas faziam uma de maçã, uma torta alemã de maçã que era simplesmente deliciosa. Eu fui criado comendo esta torta, mas eu, com o passar dos anos, percebi que esta torta ela era muito gordurosa, tinha muita manteiga, muita margarina e também uma quantidade exagerada de açúcar. Elas eram muito doces. Então eu desenvolvi uma versão um pouco mais saudável dessa torta alemã lá de minha infância. Não é para pessoas veganas, mas para as pessoas que são ovolactas vegetarianas, que eu acredito que é uma versão interessante, bem mais saudável do que aquelas que eu comia quando eu era criança. Deixa eu mostrar para você os ingredientes que eu vou usar. No lugar do açúcar comum, eu vou usar açúcar de coco, uma xícara de açúcar de coco. Também separei aqui uma colher de açúcar de coco, porque eu vou precisar para usá-la separadamente com os ovos. Uma xícara de farinha de trigo, tem que ser branca para dar liga. Uma colher de fermento químico, um pouquinho de sal. Nós vamos usar também canela, eu coloquei aqui uma pitadinha de cravo, uma pitadinha de noz moscada, uma picadinha de gengibre, que dá um saborzinho assim, só uma pontinha de gengibre, uma xícara de uva passas, uma xícara de nozes e eu coloquei um pouquinho de castanha do Pará. Você pode fazer só com nozes ou só com castanha do Pará, ou também, se não tiver disponível, pode deixar fora, não faz diferença. Uma colherinha de chá de baunilha, de essência de baunilha, uma xícara de óleo de coco, uma colher de suco de limão e 6 maçãs pequenas. Na minha versão, eu não vou tirar a casca da maçã. Há pessoas que, quando fazem essa torta, tiram a casca da maçã. Eu não vou tirar a casca, porque eu acho que na casca da maçã tem bastante fibra, etc. Eu corto assim e vou cortar em fatias, ó, pequenas fatias. Então dá para aproveitar normalmente, tranquilamente, a casca da maçã. Se você tiver algum preconceito com a casca da maçã, você pode tirar e fazer sem a casca. Eu vou picar e cortar essa maçã e quando estiver pronto a gente volta aqui para continuar a nossa receita. Uma ótima e excelente opção como sobremesa para sábado, para um final de semana, tá bom? Então as maçãs já estão picadas, ó. Agora eu vou colocar aqui o limão. O objetivo desse limão é para que as maçãs não fiquem muito oxidadas assim, elas não fiquem muito escuras, ok? Eu vou aproveitar e já coloco aqui, misturando com as maçãs, a baunilha, ok? A baunilha. Já coloco as uvas passas aqui junto com as maçãs e não vou deixar as nozes para colocar depois, não precisa colocar agora, somente as uvas passas, tá bem? E vou reservar. Então, coloco aqui na maçã o limão, as uvas passas e o que eu coloquei? E a baunilha, tá bem? Reservando. Os 3 ovos que vou usar, que eu acabei esquecendo de dizer para vocês, que são ingredientes imprescindíveis, já estão quebrados aqui. Eu vou bater esses ovos com uma colher de açúcar de coco, ok? Vamos dar uma batida nela aqui, rapidinho. Uma batida, não precisa ser muito batida, apenas para misturar os ovos. Vou reservar também isso aqui, ok? E agora eu vou misturar os ingredientes secos. Vou misturar a farinha de trigo, vou misturar o açúcar de coco, a canela e o gengibre, a noz moscada que eu coloquei aqui, vou misturar.
Vou misturar a pitadinha de sal, eu coloquei muito sal, eu vou colocar um pouco menos. E o fermento químico. Esses são os ingredientes secos que irão todos aqui. Certo? Então observe, é muito simples a montagem dessa torta alemã, torta da minha infância, só que numa versão que eu criei para torná-la assim um pouquinho mais saudável. E aí eu substituí por colocando açúcar de coco, óleo de coco para evitar o consumo de margarina. Você veja agora que eu tenho o óleo, eu tenho as nozes e 3 ingredientes. Os ingredientes secos, né? Temos as maçãs e os ovos batidos. Eu vou tirar estas coisas aqui de cima e já volto, tá bem? Vamos montar agora a nossa torta alemã. A minha versão pessoal da torta alemã que eu comia quando eu era criança, feita pela minha mãe e pela minha tia Anita. Só que a versão delas tinha muito açúcar e muita manteiga, muita margarina. Era uma delícia, mas eu acho que não era tão saudável não. Eu acho que essa aqui, embora não seja para pessoas veganas, é para pessoas que consomem ovos, né? Ovo, lacto, vegetariano. Eu acho que é uma versão interessante. Eu tenho uma forma redonda. Eu vou usar uma forma de fundo fixo. Provavelmente eu não vá conseguir tirá-la da forma, eu vou ter que servir aos pedaços aqui na forma mesmo. Se você quiser servir, assim, tirar da forma, para dar um aspecto melhor na hora de servir, você tem que usar uma forma de fundo removível e assar essa forma dentro de uma outra forma, porque vai vazar por baixo, faz uma lambreca, uma melecada na forma, eu não gosto muito não. Ou também você pode usar uma travessa de vidro, que eu acho que funciona muito bem. Então eu vou colocar aqui na minha montagem. A forma está untada, eu vou colocar todas as maçãs aqui. Cuidando para distribuir as passas, para que elas fiquem distribuídas ao longo de todo o fundo da maçã. Então eu coloquei todas as maçãs aqui. Dou uma apertadinha nelas, assim, ó, muito simples. Coloco as nozes, ok? A castanha do Pará por cima, bem tranquilo aqui, ok? E vou agora colocando delicadamente os ingredientes secos. A farinha misturada com o açúcar de coco e o fermento. Coloquei também a canela junto aqui. Canela, uma pitadinha de noz moscada, uma pitadinha de gengibre. Okay, só uma pitadinha desses ingredientes. Uma pitadinha de cravo, eu esqueci, cravo moído também, tem que ser bem pouquinho. Eles têm que dar um sabor diferenciado, mas eles não podem aparecer no gosto final da torta. O que tem que predominar aqui é a maçã, né? Maçã, a uva passas, tá vendo? Ó, distribuir ó, em cima todo o ingrediente seco que é farinha. Dou uma batidinha assim, ok? Bem de leve, né? Agora eu vou colocar os ovos. Da mesma forma, eu vou colocar os ovos assim. Distribuindo, bem, ele vai ficar meio espalhado, mas não tem problema. Não vai pegar tudo, é assim mesmo. E por último, eu vou colocar o óleo de coco. Da mesma forma. Deixa eu pegar uma colher aqui, porque eu acho que vai facilitar. Para não jogar assim aleatoriamente, acho que é melhor usar uma colher. Vai distribuindo por cima o óleo de coco. Parece muito, mas não é. E você sabe que o óleo de coco é bem saudável, muito melhor do que margarina, né, do que manteiga.
Joga assim por cima, tudo. Não precisa cobrir toda essa farinha, ok? Pronto, está aqui montada a minha versão da torta alemã. Eu acredito que é uma torta bem mais saudável do que aquela que eu comia quando eu era criança. Agora eu vou levar no forno para assar em um forno a 180 graus. Ele vai ficar aí uns 40, 50 minutos, você vai observando, vai assando bem devagarzinho. Quando for a hora de tirar do forno, a gente volta e eu quero mostrar para você como ficou. Você vai amar fazer essa torta, todos vão gostar muito dela, você vai ver, tá bom? Vamos então levar ao forno para assar aqui tranquilamente no forno a 180 graus, a gente volta daqui a pouco. Eu acho que a nossa torta já está pronta, vamos tirar do forno para ver como ela ficou. Eu acabei deixando um pouco mais do que 50 minutos. Ficou aí, eu acho que quase uma hora, porque a temperatura do forno estava bem maneira e eu gosto que ela asse bem e fica bem devagar. Olha como ela fica bonita, bem escurinha assim por causa do açúcar de coco, da oxidação da maçã, da canela, dá essa cor bem legal. Os meus amigos sabem que eu gosto muito de cozinhar, é o meu hobby. Também gosto de fazer experiências e esta torta a minha versão, né, daquela torta alemã que eu comia quando eu era menina, foi experiências que eu fui fazendo. E eu gosto muito desse sabor, dessa consistência. Daqui a pouco eu vou voltar aqui porque eu vou querer deixar dar uma esfriadinha nela. Eu não posso cortá-la quente agora, tem que esfriar um pouquinho. Vou cortar ainda morna. Ela pode ser consumida morna, mas ela é mais saborosa fria. De um dia para o outro, inclusive, ela fica muito, muito boa. Márcia gosta muito e todos aqueles que tiveram oportunidade de consumi-la apreciam bastante essa torta. Então daqui a pouco a gente volta, eu quero mostrar para você como é que ficou as camadas, como é que ficou por dentro, tá bom? Aqui está então um pedaço da torta que eu cortei, ela ainda não está totalmente fria, então ela falta um pouco de consistência, ela tem que estar fria para ser cortada. Dá uma olhadinha aí, ó, como é que fica aqui, ó, fica muito boa, ó. Aí você come assim, ó, é muito bom, essa parte de cima fica crocante. Para o meu gosto, até um pouquinho além de açúcar, poderia ser um pouquinho menos, né? Porque o açúcar natural da maçã realça, chama atenção. Faça essa torta, você vai gostar dela. A receita está lá no meu YouTube, na descrição, você pode baixar a qualquer hora e aproveite, eu acho que vale a pena. Um abraço e um bom sábado. Um bom final de semana para você.